Olá pessoal, meu nome é André e falaremos hoje sobre distância entre dois pontos. Esse é um conteúdo que começa a aparecer nos capítulos iniciais do terceiro ano do ensino médio. O que vocês vão precisar de pré-requisito para acompanhar esse conteúdo? Seriam as coordenadas de um ponto qualquer no plano cartesiano e o teorema de Pitágoras. É isso que basta. Tudo bem? Então, primeiramente, aqui uma retomada sobre plano cartesiano. Se eu pego um ponto P qualquer nesse plano, em que esse plano tem os eixos coordenados aqui x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Pelo ponto P, eu pego uma reta y' que é paralela ao eixo y. Então, essa reta vai encontrar o eixo das abscissas nesse ponto, que eu estou chamando de xp. Essa aqui é a minha abscissa do ponto P. Agora eu vou pegar uma reta, que eu estou chamando de x'. Essa reta é paralela ao eixo x. Quando essa reta encontrar o eixo y, temos aqui a ordenada de P, ou seja, o YP. Então, as coordenadas do ponto P, que são xp e yp, elas formam um par ordenado. Estão vendo aqui, ó? O par ordenado, então é um par, são dois valores, em que eles têm uma ordem. Primeiro, sempre a abscissa, o xp, nesse caso, e depois vem a ordenada, o yp. Respeitem essa ordem. Vejamos aqui alguns exemplos. Então, pegamos aqui o ponto A. O ponto A tem abscissa 2 e ordenada 3. Abscissa 2 em algum lugar por aqui. A ordenada 3 em algum lugar por aqui. Quando se encontrar, vai ter o ponto A. Vejamos aqui alguns casos bem específicos. Por exemplo, o ponto E. O ponto E tem abscissa 2. Então, vocês vão notar aqui no quadriculado que aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho duas unidades. Minha abscissa 2 está em algum lugar por aqui. Enquanto que a ordenada 0, eu vou olhar no meu eixo y, a ordenada 0 está por aqui. Então, é em algum lugar em cima dessa reta que eu estou desenhando. Logo, o ponto E é o cruzamento dessas duas linhas amarelas que eu pus. Então, o ponto E ele fica bem aqui, ó, em cima do eixo das abscissas. Bom, vejamos agora o ponto F. O ponto F tem a abscissa valendo 0. A abscissa valendo 0 está em algum lugar por aqui. Sendo que a ordenada valendo 1 negativo está em algum lugar por aqui. Olha só, no cruzamento dessas duas retinhas, temos aqui o ponto F. Tudo bem? Os demais pontos são obtidos da mesma maneira. Tá? Vejamos o ponto B, por exemplo, que ele tem na abscissa 2 negativo. A abscissa 2 negativo está em algum lugar por aqui. E a ordenada 4 está em algum lugar por aqui. No cruzamento dessas duas coordenadas, temos aqui o ponto B. Bom, distância entre dois pontos. Vamos separá-las em três casos. Vejamos agora aqui o primeiro caso. Segmento AB é paralelo ao eixo X. Então, segmento de reta, ele tem um começo, aqui no caso a gente está colocando o início no ponto A, e o término desse segmento no ponto B. Eu quero saber o comprimento desse segmento que vai de A até B, que eu estou chamando de DAB. Seria a distância de A para B, que é a mesma distância de B para A. Tá? Se vocês olharem via gráfico, pela abscissa de A vale 2 e pela abscissa de B vale 5. Logo, a distância de A até B não é a mesma distância que essa abscissa de A para a abscissa de B aqui? Então, olha só. Temos aqui que a distância de A até B ela seria a diferença entre as abscissas de um ponto e de outro. Ou seja, seria aqui xb menos xa. A gente coloca dentro de um módulo, por quê? Porque vocês também poderiam colocar xa menos xb. Só que aí daria um valor negativo. E distância a gente sempre adota um valor positivo. Nesse nosso exemplo vai ficar assim. Módulo de xb menos xa, a distância de A até B é 5 menos 2. Como já visto anteriormente, isso aqui vai valer 3. O módulo de 3 sempre admite um valor positivo. Logo, a distância de A até B, coloquei aqui como 3 UCs. 3 unidades de comprimento. Por que isso? Essa unidade de medida poderia ser em metro, poderia ser em centímetro. Como estamos trabalhando em cima do gráfico, né? Então aqui eu não coloquei nenhuma medida de comprimento, então a gente vai colocar como UC. Vejamos agora o segundo caso. Tenho agora um segmento CD paralelo ao eixo Y. Quer dizer que o segmento CD ele tem a mesma direção que o eixo Y. Se a gente notar aqui, a distância de C até D, que eu chamei de DCD, se eu pegar aqui ó, do eixo X até o C aqui em cima,
eu tenho 2 de comprimento, 2 unidades de medida de comprimento, não é? Se pegarmos agora do 0 até o 3 negativo, vocês vão notar que eu tenho mais 3 unidades de medida de comprimento. Logo, a distância de C até D vale 5 unidades de medida de comprimento, não é? Então, olha só aqui. A distância de C até D agora é a diferença das ordenadas. Vocês têm que olhar para os valores em Y, tudo bem? E sempre lembrando que é o módulo. Sempre a distância é dada com um valor positivo. Nesse nosso exemplo aqui, ó, o que eu fiz? YC menos YD em módulo. Então, a ordenada de C é 2, menos, porque é a diferença das ordenadas, pego aqui o 3 negativo, que é a ordenada de D. Lembrando que o oposto de 3 negativo é 3 positivo. 2 mais 3, tenho aqui o módulo de 5. Então, a distância de C até D são 5 unidades de medida de comprimento. Vejamos agora o terceiro e último caso. Nesse nosso exemplo aqui, é quando o segmento, que nesse caso eu chamei de EF, não é paralelo a qualquer um dos eixos coordenados. Está vendo essa linha aqui, esse segmento de reta inclinado aqui? Então, agora ele não é paralelo a nenhum dos eixos. O que a gente vai fazer? É um recurso de olhar para essa linha e construir um triângulo aqui, um triângulo retângulo, um triângulo que tem um ângulo reto. Para isso, eu vou baixar em relação a esse ponto aqui, ó, ponto E, que tem a maior ordenada, a gente vai baixar aqui uma perpendicular. Enquanto do ponto F que tem a menor ordenada, a gente vai pegar aqui e passar uma linha na horizontal. Vocês vão perceber que temos aqui um triângulo. Só que esse triângulo ele é retângulo aqui, ó. Vejamos agora aqui no próximo slide. Fica assim. Tá? Vocês vão notar o seguinte. Lá no comecinho que eu falei para vocês que a gente ia precisar de teorema de Pitágoras, é para descobrir essas distâncias aqui entre dois pontos quando esse segmento de reta não for paralelo a nenhum dos eixos. Vocês vão notar que a distância de E até G, essa distância de E até G, é uma distância que está paralela que é o eixo Y, não é? Enquanto que a distância F até G, que essa daqui é a diferença entre as abscissas, certo? Então agora vamos ver aqui o seguinte, ó. Se eu pensar no teorema de Pitágoras, a distância de E até F aqui, ó, ao quadrado, seria a minha hipotenusa ao quadrado, que é o que eu quero descobrir. Ela vai ser igual a um cateto, que é a distância de F até G ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é a distância de E até G. Bom, vai ficar assim no nosso caso. Se vocês observarem bem, aqui a distância de F até G não é a distância do 1 até chegar no 5 aqui, ó. Temos 4 unidades de medida de comprimento. E a distância de E até G está aqui, ó. Vai do 4 até 1. Eu tenho 1, 2, 3 unidades de medida de comprimento. Bom, aplicando o teorema de Pitágoras, então 4 ao quadrado vai dar 16, 3 ao quadrado 9, o que vai dar um total de 25. Bom, como essa medida da distância é sempre positiva, né, eu não vou pensar assim, que número que eu levo ao quadrado dá 25. A gente poderia admitir duas respostas, ou 5 negativo ou 5 positivo. Mas como a distância é sempre positiva, o nosso resultado é de 5 unidades de medida de comprimento. Bom, então assim, para generalizar, o que a gente vai fazer aqui? Seria uma fórmula geral para todos os casos de distância entre dois pontos. Tá? Vamos deduzir essa formulinha aqui. Lembrando que, se vocês estiverem dominando bem as coordenadas de um ponto qualquer no plano cartesiano e o teorema de Pitágoras, vocês dão conta de resolver a distância entre dois pontos. Bom, aqui a distância de FTG eu tinha colocado aqui em cima, ó, como módulo de xg menos xf. E a distância de E até G como módulo de YE menos YG. Tudo isso aqui eu tenho que elevar ao quadrado. Só que olha só, vamos falar assim, quando eu tenho o módulo de um número qualquer, que eu chamei de A, que está dentro do conjunto dos números reais, se eu pego o módulo de A e elevo ao quadrado, é a mesma coisa que pegar esse próprio número e elevar ao quadrado. Por exemplo, se eu colocasse aqui 3 negativo dentro do módulo, o módulo de 3 negativo é 3. Quando eu levo 3 ao quadrado, dá 9. É a mesma coisa que pegar 3 negativo e elevar ao quadrado, vai dar 9 também. Então, essa escrita que eu pus aqui, podemos colocar assim, ó. Desse jeito, eu já tiro o módulo. Tudo bem? Isso aqui nada mais é do que a gente viu lá pelo teorema de Pitágoras, né? Ó,
a diferença das abscissas, que nesse nosso caso aqui era essa medida de 4 unidades de medida de comprimento, e a diferença das ordenadas, que nesse caso aqui eram de 3 unidades de medida de comprimento. Podemos colocar dessa maneira, ó, né, que se aqui estava elevado ao quadrado, na inversa seria a raiz quadrada. Lembrando que, como é uma distância, a gente vai adotar apenas a medida positiva, tudo bem? Então, a gente não colocaria aqui mais ou menos raiz quadrada, não, simplesmente raiz quadrada. Essa forma também pode aparecer nos livros de uma forma geral, escrita assim, ó, que a distância de dois pontos quaisquer no plano cartesiano nada mais é do que a diferença das abscissas desses pontos elevado ao quadrado, mais a diferença das ordenadas elevado ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.